A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amém, meus amados? Hoje é dia 14, queridos, terça-feira, né? Ontem não foi possível nós fazermos a live pela falta de internet, então hoje eu estou gravando, né, durante o dia, para lançar à noite por causa da internet. Pelo que eu sei, a internet de dia não é tão ruim, mas à noite minha sogra estava dizendo que é bem ruim, tá bom, queridos? Então eu vou fazer dessa maneira essa semana, eu vou gravando. Aí eu vou lançando à noite para assistir junto com vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Feche seus olhos se for possível. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Bendizemos, exaltamos o teu santo nome, Pai. Meu Pai, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Santifica-nos, lava-nos, purifica-nos. Ajuda-nos, Pai, em nossas limitações e fraquezas, porque somos dependentes de Ti, totalmente dependentes, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a encontrar-nos, Pai, na sua vontade, Senhor, a entender o seu propósito para as nossas vidas, Pai, e não tentar fazer o Senhor aceitar os nossos sonhos, nossos planos, Pai, ou ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho dizendo como o Senhor deve nos abençoar, Pai. Ensina-nos a sermos como filhos, Pai. O Senhor nos tornou teus filhos, Pai, então que nós possamos nos portar como filhos, verdadeiros filhos, agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Santo é o seu nome, Pai, digno de toda adoração, honra, glória e todo louvor, Pai. Abençoa, meu Pai, os teus filhos, Pai. Derrama a tua unção, o teu poder sobre a vida da tua igreja, do Ministério Alicerce, Pai querido. Desse meu irmão, essa minha irmã que ora comigo nesse momento, que sempre acompanha, Senhor, o programa Alicerçados, Pai. Abençoa, Pai. Revela-te em cada coração. Revela no coração dos familiares, os de perto, os de longe, Senhor. É como está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Pai. Nós cremos, Pai querido, que a nossa casa é abençoada, a nossa família é abençoada, porque acreditamos que Jesus é o Cristo verdadeiramente e nos entregamos, Pai, à sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo os teus filhos. Sejam abençoados, queridos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Toma posse da bênção. Em nome de Jesus, pega o copo com água ali. Vamos fazer a nossa oração. Apresenta ao nosso Deus. Pai querido, abençoa essa água que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Faz com que ela seja, Senhor amado, o remédio que eles precisam nesse momento para a cura do corpo físico e espiritual, Senhor. Seja qual for a necessidade, Pai, eu desejo aquilo que ocupa a mente do Teu Filho, Senhor. Que o milagre aconteça a favor da vida dele. Em nome de Jesus Cristo, você que crê e recebe, diz amém. Obrigado, Jesus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Hoje vamos ler então a carta de Filemão, é um capítulo só, e já vamos entrar no livro de Hebreus, tá bom? Então, a carta de Filemão é uma carta pessoal que o apóstolo Paulo faz a Filemão. Se eu não me engano, ele tem um servo, né, um escravo, né, que o roubou e fugiu, né? E esse Filemão se tornou um grande homem de Deus, né, ajuda muito a igreja. E o apóstolo Paulo faz uma ponte para que eles possam, né, se perdoar, né? Ou melhor, o Filemão possa perdoar o seu escravo. Não lembro o nome do escravo, nós vamos ver logo em seguida aí. Mas é mais ou menos essa história, queridos, né? E o escravo encontra Paulo lá em Roma e se converte, né? Eu estou falando pela lembrança, tá, queridos? E se converte verdadeiramente a Deus e se arrepende do que fez, que é o perdão do Filemão. Interessante isso aqui, queridos, para nós, ó. Vamos ler. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Opa, vamos abrir aqui, né, queridos? Falar nisso, eu não mandei oi para vocês, queridos, eu não estou vendo, então Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando, tá, meus amados? Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe a família, em nome de Jesus, cada cidade, né? Cada lugar que você está nos acompanhando, assistindo, e sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Então, novamente, ó. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfila e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, Filemão, aparentemente, né? Ele tinha uma igreja que começou com ele na casa dele. Olha que interessante isso aqui, meus amados, né? A igreja que se reúne com você em sua casa. E é assim que nós começamos o Ministério Alicerce também é assim, né? Começamos na casa dos irmãos, na garagem, né?
E é assim que Deus vai fazendo a obra, né? Vai chamando quem Ele quer no tempo dele, da maneira dele, né? Glória a Deus por isso. A você, Filemon, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você em minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, né? Então, Filemon realmente, queridos, né? Ele era um, vou dizer, mercador de escravo, né? Mas ele era um dono de escravos, né? Isso era muito normal, tá, queridos? Hoje, falando, parece algo fora do comum, né? E de fato não é comum hoje, né? Mas não é inferiorizando, né? Então, olha lá, ó. Esse Filemon, ele se converteu, ele tinha uma fé no Senhor Jesus, ó, em um amor por toda a igreja, por todos os santos, que era já provada e aprovada, né? Versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, a minha oração é que essa fé ela venha se tornar no pleno conhecimento, seja eficaz a ponto de você ter o pleno conhecimento de todo o bem que Deus, que Jesus criou, queridos, né, conquistou para nós na cruz do Calvário, tá? Isso que é muito importante para nós, né? Todos nós temos fé. Você, com certeza, você tem fé. Você é um homem de fé, uma mulher de fé, você que está me ouvindo. Mas a nossa fé, ela precisa aumentar, precisa crescer, ela precisa o quê? Alcançar o pleno conhecimento de tudo aquilo que está à nossa disposição e o que a fé também nos dá, né, queridos? A fé ela é extraordinária, não há limites para o que a fé possa fazer, queridos. Né? Por isso que está escrito, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Jesus disse, tudo que eu fiz vocês farão, e coisas maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. Glória a Deus, né? Então a oração do apóstolo, né, que ele dizia, a minha oração pela vida de cada um de vocês é que a sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que nós temos em Cristo. Glória a Deus. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, Filemon, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha que interessante, queridos. Então, o amor dele, ó, o seu amor tem dado a Paulo uma grande alegria e consolação. Ó. Você tem reanimado o coração dos santos, porque ele tem reanimado, fortalecido, consolado, ajudado, né, queridos? E principalmente em palavras de fé, né? Nós podemos ajudar de muitas maneiras e todas elas são importantes, mas nenhuma delas se compara com a fé, né? Por isso temos, ó, mesmo tendo em Cristo como apóstolo, eu tenho a liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Ou seja, eu vou pedir para você, fazer um apelo a você, com base no amor, queridos, no amor de Deus, né? Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, o Onésimo aí, né, queridos? O Onésimo foi gerado por Paulo enquanto Paulo estava preso, né? Ou seja, ele encontrou com Paulo e lá ele se converteu ao Senhor Jesus verdadeiramente, né, queridos? Antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Olha que interessante isso, queridos, né? É útil para quê, pastor? Né? Só uma questão de perdão, né? A pessoa que ela fez, ela escolheu, fez a escolha dela, né? Muitas pessoas podem pensar assim, queridos, né? Mas não é bem assim que funciona espiritualmente, queridos, ó. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mandando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração, ou seja, como se fosse eu mesmo. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Ou seja, ele está aqui cumprindo, queridos, né? Fazendo a vontade de Deus, está me ajudando muito aqui, o Onésimo, né? Mas eu preciso mandá-lo a você, ó. Por que o apóstolo Paulo está fazendo isso? Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Ou seja, eu não mandei ele porque eu não quero forçar nenhuma situação, quero que você entenda o que está acontecendo. Vamos continuar lendo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Uau, que interessante isso. Vocês conseguem entender esse versículo? Talvez, né, não é uma afirmação, é uma possibilidade.
o Onésimo tenha sido separado de você, Filemão, por algum tempo, para que você tivesse ele de volta para sempre. Ele era um escravo que fugiu, roubou e fugiu, queridos, tá? Mas como assim, pastor? Lembra, queridos, vou dar uma história que você conhece bem, que é do filho pródigo. Por que o filho foi embora? Porque o coração do filho não estava com o pai. Mas foi necessário que ele saísse, passasse tudo aquilo para que quando ele voltasse o coração dele estivesse totalmente com o pai. Vocês entenderam, queridos? Deixa eu me arrumar aqui. Então, olha aqui, ó, talvez seja isso, ó. Mas não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão, ou seja, ele realmente não é a mesma pessoa, ele se converteu, Filemão. O apóstolo está pedindo, né, falando pro Filemão, né, o seu amigo Filemão. Se ele o prejudicou em algo... é o 17, ó. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Ou seja, ele faz um apelo, né, queridos? Então, como a mim mesmo, faça por mim isso, né? Queridos, não é um favor que ele vai fazer para o apóstolo Paulo, é um favor que ele vai fazer para ele, para que o Filemão, mesmo com muito amor e muita fé, não perca a sua salvação por causa de uma coisa tão boba. É forte isso, queridos, né? Você vê como que o diabo ele é, queridos, ele é astuto. Às vezes as pessoas estão caminhando com Deus, estão fazendo tudo que é certo, mas ele consegue uma área que, para as pessoas, elas, pela falta de experiência, ou falta de entendimento, ou melhor, a nossa limitação, não é nem questão de falta, mas uma questão de limitação, nós não consideramos importante. E isso pode custar a nossa salvação, a vida eterna. E Deus ele não vai permitir que isso aconteça, né? Como também está fazendo com o apóstolo, através do apóstolo Paulo, com o Filemão. O apóstolo Paulo não precisava se incomodar e pedir um favor para Filemão. Mas ele está fazendo isso para quê? Por causa da alma do Filemão, que é um grande homem de Deus, e também do Onésimo. E também do Paulo, que é o pai deles, espiritual. Olha que interessante. Hoje ele me é útil para mim e também para você, foi o que o apóstolo Paulo disse. Aí diz assim, ó, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Ou seja, eu vou pagar, eu dou a minha palavra que eu vou pagar. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Ou seja, né, você também me deve, porque eu cheguei até você levando a salvação, a libertação da escravidão, da morte do pecado. E é verdade, queridos, quem que é o maior devedor, né? Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Eu gostaria que você fizesse isso por mim hoje. Reanime meu coração em Cristo. Entenda a real situação, Filemão, né? Para que você não acabe endurecendo o seu coração e se afastando de Deus. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que eu lhe peço, mais ainda do que eu lhe peço, né? Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Isso não aconteceu, não chegou a acontecer, queridos, né? Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim também como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém, meus amados? Essa lição da carta de Filemão, meus amados, é a questão de alguns detalhes que podem fazer toda a diferença na nossa vida e na nossa salvação, tá? Lembra da vida de Jó. Jó era um homem justo e íntegro como nenhum dos seus contemporâneos. Ninguém tinha a justiça, a fidelidade de Jó. Mas Jó ele precisava o quê? Conhecer a Deus. Não era só de ouvir falar, precisava conhecer. Algo que as pessoas pudessem olhar para Jó e falar assim, com certeza Jó conhece a Deus. Se alguém conhece a Deus é Jó. E não é assim que funciona. Eu sei, queridos, né? Eu tenho para mim por certo que tudo que Jó passou foi extremamente necessário. Nada foi uma questão de aposta. O diabo, Deus queria mostrar que era melhor que o diabo, tinha mais influência, tinha mais poder. Jamais, queridos. Não há acordo entre Deus e Satanás. Amém, meus amados? Então, o que Jó passou foi extremamente necessário.
Coisas pequenas na vida de grandes homens podem ser difíceis de ver, queridos, né? Você vê o Filemão. Filemão, o apóstolo Paulo falou, olha, a graça, né? Eu louvo a Deus por causa da sua fé, Filemão, e por causa do seu amor por todos os santos, porque você acolhe. A igreja estava ali na casa do Filemão, queridos, né? Naquela cidade, estava na casa do Filemão. Ou seja, olha o quanto que esse homem fazia. E ainda assim, pastor, ele pode perder a salvação? É claro, a salvação vem pela fé na obediência ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deixou bem claro que se nós não perdoarmos, nós não receberemos perdão. Não importa o quanto nós façamos, queridos, não importa o quanto nós venhamos agir, fazer a favor de alguém, se nós descumprirmos coisas básicas, né? Não é coisas básicas somente, mas isso é básico. Ah, não, eu não vou perdoar, falando, não quero nem ouvir falar, não, eu já esqueci, já apaguei da minha mente. Tá bom, isso pode custar a salvação. Ou seja, não esqueça, liberte isso. Se o Espírito Santo está trazendo a memória, né, conserte isso, resolva essa situação. Então, essa é a principal mensagem dessa carta tão pessoal do apóstolo Paulo a Filemão. Glória a Deus, queridos. E assim nós concluímos o livro de Filemão, tá? É o propósito da carta, as cartas de Paulo, né? Vamos agora passar para Hebreus, então. Ainda como tem tempo, vamos passar para Hebreus. Começar o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Agora vamos mudar totalmente de assunto, né? Vamos para outra área agora. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, há muito tempo atrás, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Como que ele falou? Através dos profetas. Então, os profetas era a maneira que Deus usava para falar com o povo. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Então, como que Deus fala conosco hoje? Através do Filho. A palavra profética ela está nas Escrituras Sagradas, querido, tá? Hoje a palavra profética está através de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, existem profetas hoje? É claro que existem, mas sempre na palavra de Deus, sempre na palavra do Senhor. Não é exclusivo, não é extra bíblico. Ah, vou falar uma aqui, não bate com a palavra de Deus, mas no seu caso vale. Não, isso aí não é, querido, tá? Então, no passado, Deus falou de várias maneiras a muitas pessoas através dos profetas, mas nos últimos dias que nós vivemos, falou-nos por meio do Filho, com letra maiúscula, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém, meus amados? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Aí. Então, nos últimos dias, falou por meio do Filho, Jesus, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha que lindo, que então o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus não é menor que Deus em nada, ainda que a tradição diga sempre que o Pai é menor que o Filho, está debaixo da autoridade do Filho. No caso de Cristo, queridos, ele é igual a Deus, o Pai. Amém, meus amados? Ele diz assim, ó, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Uau, queridos. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Se Jesus falhar, queridos, significa que tudo desanda, né? O mundo, tudo, o universo espiritual, físico, terreno, né? Debaixo da terra, tudo entra, desanda, queridos, né? Em colapso. Então, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra, né? Por a palavra do seu poder, ou aqui sua palavra poderosa, está nessa tradução, né? Pela palavra do seu poder, a original. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, então depois que Jesus purificou os pecados da igreja, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, depois dele fazer a obra dele, né, que foi a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então Jesus não pode ser comparado a anjos. Aqui no livro de Hebreus ele faz essa comparação, porque as pessoas elas valorizam e às vezes até mesmo adoram a anjos, queridos. Não pode, tá? Não existe uma comparação em Jesus e anjos. Jesus ele é muito maior que anjos. Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos.
Então tá. Versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho e hoje te gerei? Ou seja, Deus nunca disse isso a anjo nenhum, mas disse isso a Jesus Cristo. Então ele não pode ser comparado. E outra vez, eu serei seu pai e ele será o meu filho. Então qual anjo Deus falou isso? É porque as pessoas, tudo está na palavra de Deus, tá, queridos? E o apóstolo Paulo, ele entende isso, né? É o mesmo pensamento, sempre foi esse pensamento, na verdade. Então, o apóstolo Paulo sabe que Jesus não é comparado a anjos, mas para que isso seja claro, então precisa se ministrar isso na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo faz essa comparação. A qual dos anjos, alguma vez Deus disse, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, biblicamente, né, a palavra de Deus, então, já está comprovando que Jesus não é comparado. Só que não acaba aí, ó. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, Deus ordena que todos os anjos adorem o Filho Jesus. É bíblico, são, né, evidências bíblicas para mostrar biblicamente que Jesus ele não é comparado aos anjos, tá, queridos? O Senhor Jesus é muito maior que anjos. O Senhor Jesus é o esplendor total da glória de Deus. Anjos não. E quanto aos anjos, o que ele diz? Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. São isso que eles são. Ventos, anjos, ventos e servos, como servos, chama eles de servos, anjos, clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Glória a Deus, queridos. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria. Ou seja, né, o que diz a respeito do Filho é muito diferente dos anjos. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Uau, queridos, né? Então, você vê que Jesus, façamos, né, lá no Gênesis capítulo 1, né, façamos o homem segundo a nossa imagem semelhante, que haja luz, né, ou seja, você vê ali uma pluralidade a respeito de Deus, né, que ele fala façamos. Ué, por que ele fala isso? Não, eu vou fazer, né? Porque aí diz aqui: no princípio, Senhor, você firmou os fundamentos da terra e os céus são obras das suas mãos, né? O apóstolo João, ele fala em 1 João, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E através dele tudo que foi feito se fez. Sem ele, né, nada poderia ter sido feito. Amém, meus amados? Então Jesus estava lá desde o início da criação. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste o fundamento da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupa eles serão trocados. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Glória a Deus, queridos. Então ali fica bem claro, né, que Jesus não pode ser comparado a anjos, tá, queridos? A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos um estrado para os seus pés? Ou seja, qual anjo que Deus disse: olha, senta aqui do meu ladinho que eu vou derrotar os teus inimigos e colocar por estrado os teus pés? Não, mas ele falou isso para o Filho, né? Os anjos não são, agora sim vamos esclarecer quem são os anjos. Todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso é os anjos, é isso que eles são, queridos. São espíritos ministradores enviados para o quê? Servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem que vai herdar a salvação? Eu e vocês. Então, os anjos são nossos servos, mas eles obedecem às ordens de Deus. Glória a Deus. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção do que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ou seja, queridos, de fato né? Esse programa ele tem esse propósito, de nós prestarmos maior atenção, queridos, né?
na palavra de Deus. Não lê de maneira genérica, não tem problema fazer a primeira leitura, a gente lê, não entende muita coisa e continua lendo, e glória a Deus. Mas existe uma necessidade, enquanto nós estivermos nessa vida, queridos, é meditarmos e prestarmos atenção nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, para que nós venhamos pegar todos esses detalhes. Tem muita coisa, e eu e vocês, nós sempre estaremos aprendendo, queridos. Sempre estaremos aprendendo através da leitura da palavra. Não tem esse negócio, eu conheço toda a palavra de Deus. Isso não é verdade, queridos. Isso é ilusão. A palavra de Deus é viva, então nós estaremos sempre aprendendo a palavra de Deus. Então, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, ou seja, se no passado enviado pelos profetas e por anjos, né, de fato aconteceu exatamente como Deus disse, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos a que ouviram, ou que a ouviram. Amém, meus amados? Então, ou seja, se no passado Deus ele fez o que era certo, ele puniu os transgressores, queridos, né? A desobediência. E agora, como que nós vamos escapar, queridos, né? Se a mensagem foi enviada, tão grande salvação, enviada primeiramente por quem? Pelo próprio Filho de Deus, e confirmada através daqueles que ouviram, os apóstolos e os testemunhas, né? Os evangelistas. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Olha o que Deus está falando aqui, queridos. Então, prestem atenção, queridos, não brinquem com a salvação de vocês. Se você negligenciar essa salvação, Deus não vai deixar impune. Ainda que Deus te ame, que Ele deseje que você seja salvo, Ele fez tudo para que você seja salvo, queridos. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Ele fez tudo para que você alcançasse a salvação. Se você não obedecer, ele não vai fingir que ele não viu, queridos, e vai te dar, vai empurrar você para a salvação. Não é assim que funciona. Porque mesmo Deus sendo amor, o mesmo Deus que é amor, também é justiça, queridos, tá? Ele diz assim, ó, e Deus deu testemunhos dessa salvação, como? Por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, quantas pessoas que estão me ouvindo hoje que são batizadas no Espírito Santo? A maioria de vocês é. Amém, meus amados? Então, se você é batizado no Espírito Santo, Deus está confirmando a salvação dele. Se você já viu um milagre, Deus está confirmando a salvação dele. Você já viu um milagre acontecer, uma resposta de oração? Então, se você já viu, é Deus falando, filho, essa salvação não é brincadeira, é verdadeira. Ou seja, está aqui versículo 3 novamente. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não negligencie, queridos, tá? O que é negligenciar? Negligenciar é levar a sério algumas coisas e outras coisas não levar a sério, né? Ah, isso aqui é muito importante. Isso aqui não é tão, deixa isso aqui para lá. É negligência. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito da qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, que é o homem para que te importes, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Ou seja, né, quem que é o homem para que Deus ame tanto, queridos, né? E Deus realmente nos ama tanto que ele entregou seu filho para morrer por nós. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Então, Deus fez o ser humano um pouco menor que os anjos, e nos coroou, queridos, né? Nos coroou com glória e honra, queridos. Olha o tamanho da bênção que nós temos sobre a nossa vida. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Uau! Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Quando ele diz assim, tudo sujeitaste, é tudo, é tudo. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, ou seja, nem tudo ainda nos está sujeito, por isso que nós estamos militando tanto, né? Por isso que você tem luta, por isso que você tem dificuldade, por isso que o inimigo se levanta muitas vezes contra as nossas vidas em algumas situações. Então, ou seja, ainda há um tempo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos, Jesus, por um pouco menor que anjos, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Então a graça de Deus, através de Jesus, permitiu que ele experimentasse a morte como um humano, queridos.
Olha que coisa linda. E ele por um pouco tempo foi feito menor que os anjos, Jesus, por pouco tempo, mas foi coroado de glória e de honra. Amém? Através do teu, por ter sofrido a morte, ó. Ou seja, queridos, a mesma coisa nós. Hoje tudo está sujeito a Jesus. Tudo, agora ele está sentado à direita de Deus e Deus está colocando todos os seus inimigos por estrado de seus pés. E isso é para a igreja, né? Não separado de Jesus. Por isso que nós precisamos ser um com Cristo, porque essa bênção também é para a igreja, que faz parte, né? Que é o corpo do Senhor Jesus. Versículo 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, através do sofrimento, Jesus se tornou o quê? Humanamente falando, perfeito, queridos. Olha que lindo isso, meus amados. Então, Deus tornou Jesus perfeito mediante o quê? Mediante o sofrimento. Ele é o autor da salvação, né? Nossa, no caso. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Deus não se envergonha de chamá-los de irmãos. No plural, eu e vocês. Glória a Deus. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Deixa eu voltar aqui. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Ou seja, queridos, né, a importância, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, e na congregação da igreja te louvarei. Ó. E também, nele porei a minha confiança, a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Uau, queridos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Né? Então o diabo foi derrotado através do sofrimento e crucificação de Cristo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu e vocês. Vocês estão entendendo, queridos? Meus amados, fiquem à vontade para comentar, tá? A gente está lendo bastante, está acelerando aqui para a gente pegar, né, a leitura de ontem, hoje. Nós estamos juntando aqui. E está rendendo bastante, né, o programa hoje, a questão da leitura, né? Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Agora aqui no plural, né, queridos? Que agora nós sabemos bem que é em Cristo, né? Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, a fazer propiciação pelos pecados do povo. Então Jesus, ele foi necessário que ele se tornasse o que? Semelhante, queridos, né? A nós, ó, em todos os aspectos. Por isso que ele nasceu da barriga de uma mulher, ele nasceu pela porta, ele entrou nesse mundo pela porta, né, queridos? Teve um crescimento normal, não adiantou, os anos não aceleraram, queridos, né? Foram exatamente tudo como todos nós. Se beliscasse Jesus, ficava roxo, quer dizer, ele sofreu, o sofrimento dele foi verdadeiro, né? Para que ele se tornasse o sumo sacerdote, ó. E ele é um sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? É o sacerdote dos sacerdotes, tá? Existiam os levitas, dentre a tribo dos levitas. Os levitas eram uma tribo separada para cuidar da igreja de Deus, do tabernáculo de Deus. Dentre essa tribo tinha a família dos sacerdotes, queridos, tá? Que eles ministravam, né, várias maneiras ali. E dentre alguns escolhidos da família dos sacerdotes tinha o sumo sacerdote, alguns poucos sumos sacerdotes tinham, que eles eram os mestres dos mestres, né? Que eles eram mestres daqueles que ensinavam, tá? Então o sumo sacerdote hoje ele representa praticamente como se fosse o apóstolo hoje, né? E os sacerdotes, os pastores, né? Os bispos, né? E os levitas, os obreiros, né? Os diáconos, seria semelhante a isso, né? Não é exatamente, mas é mais ou menos isso, tá? Então Jesus ele se transformou o quê? No sumo sacerdote, ó. Só que ele é o sumo sacerdote perfeito, né? Além dos apóstolos, porque ele estabeleceu os apóstolos. Ele é misericordioso e fiel com relação a Deus.
E ele fez propiciação pelos pecados do povo. Então, o sacrifício de Jesus, o sacerdote, ele sacrifica pelo povo, ele intercede. Hoje, nós intercedemos, oramos, pedimos a misericórdia pelo povo, né? E ele faz isso, ele fez através do seu sangue, queridos, né? De uma vez por todas, ó. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também estão sendo tentados. Ou seja, ele sabe muito bem como é a tentação e ele nos deu a vitória, queridos, né? Independente qual seja for a luta, a dificuldade que esteja passando, ele sabe o que é isso, ele viveu isso na carne e ele tem condição para nos libertar e nos dar a salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Então vamos deixar esses dois livros, 2 capítulos de Hebreu e 1 de Filemão hoje. E amanhã continuamos então a partir do capítulo 3. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Vamos encerrando por aqui, meus amados. Deixa eu lembrar vocês, né? Mandar um abraço mais uma vez para vocês. Não falei o nome de vocês ali no início, mas Deus abençoe todos, né? Que sempre estão conosco, a família de vocês, né? São Miguel do Oeste, Sapucaia do Sul, Maringá, Campo Mourão, Bituruna, Foz do Iguaçu, Santa Helena, Matinhos, Guaratuba, Paranaguá, queridos, tá? Nova York, agora nos Estados Unidos, né? A Flórida, né? Isso, e também na Espanha, Francisco Beltrão, queridos, aonde você estiver nos ouvindo, Deus abençoe a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Amém, meus amados. Fiquem com Deus. Essa semana nós vamos fazendo assim, tá? Eu vou gravando durante o dia e vou postando, vou baixar no YouTube, né? Para às 9 horas, então aparecer ali no horário normal, tá bom? Fiquem com Deus. Deus tem uma semana abençoada, tá? Vamos ver se vai ser possível gravar algum culto. Eu tenho um casamento para fazer no sábado em Maringá e não vou fazer o casamento, né? Mas se tiver um culto lá, a gente vai fazer daí, tá? Se assim Deus permitir. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus e até amanhã, então, com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe.